Apesar de alguns ilustres autores terem desenvolvido imensas teorias sobre formas mais ou menos originais de tratar a doença aguda, creio ser bastante pertinente tecer aqui algumas considerações de ordem geral sobre a maneira mais correta de proceder para fazermos uma boa abordagem desta forma de doença e do seu tratamento. De facto, alguns autores têm-nos brindado com ideias bem originais acerca deste assunto e gostaria de realçar, entre outros, o Dr. Praful, no seu livro Homeopatia Previsível, Doenças Agudas, pela forma realmente original como nos apresenta e disseca o tema. De facto, abordar a doença aguda a partir de uma apreciação da atividade do paciente é uma forma excelente, mas será que podemos e devemos confiar exclusivamente, sempre e apenas nesse método? Deixo isso ao vosso critério. De qualquer maneira, recomendo fortemente a leitura deste livro a todos que se interessam pelo tema e pela homeopatia em geral. Em homeopatia, doenças agudas e crónicas devem ser consideradas e analisadas de uma forma distinta. É necessário saber diferenciar entre sintomas constitucionais ou crónicos e sintomas agudos. Isto é mesmo muito importante quando tratamos de doenças agudas. Se nós tivermos que tratar uma doença aguda e começarmos a perguntar ao paciente questões relacionadas com a sua história médica do passado, desta forma tentando trazer à tona os seus sintomas constitucionais que podem não estar presentes nessa altura, nós vamos acabar por ficar com um caso muito confuso. O que nós precisamos perguntar ao paciente é: você começou a sentir-se doente ontem. Quais são os seus sintomas desde essa altura e quais as causas que pensa que eventualmente podem ter estado na origem da sua doença? Em suma, como é que tudo isso aconteceu? É absolutamente necessário ignorar os sintomas constitucionais, até porque esses costumam estar bastante menos proeminentes durante a doença aguda. É sabido que a doença aguda quase sempre vem camuflar alguma doença crónica existente, e o doente nessa fase quase esquece mesmo completamente os sintomas crónicos. Alternativamente, podemos vir a descobrir que o paciente que habitualmente costumava ter muita sede pode, no momento da doença aguda, apresentar-se sem sede alguma, o que difere do normal. Se, pelo contrário, viermos a descobrir que o paciente continua com a sua sede habitual, então esse sintoma não deve ser tomado em consideração, uma vez que ele não faz parte do quadro atual da sua doença aguda. Quando a fase aguda está presente, devemos tratar somente os sintomas agudos e ignorar os crónicos. No entanto, ocasionalmente a doença aguda pode tratar-se apenas como que de um enfurecimento da doença crónica. Nestes casos, sim, o remédio pode ter que abranger simultaneamente a doença aguda e a doença crónica. Isto, no entanto, acontece muito raramente. Investigar demasiadamente na história do paciente só servirá para confundir o caso. Por isso, primeiro devemos tratar a doença aguda e, quando esta estiver completamente curada, se os sintomas crónicos estiverem visíveis, tratemos então constitucionalmente o paciente. Aqui pode ser muito útil a tabela de relacionamento dos diversos remédios. Isto porque muitas vezes o remédio crónico pode estar relacionado ou ser complementar do agudo. Beladona, por exemplo, complementa a calcária carbónica. Laquesis complementa Lycopodium. E é bem conhecido o relacionamento existente entre cálie carbónica e fósforos. Algumas considerações úteis para o tratamento das doenças agudas. 1. Um início muito rápido no aparecimento dos sintomas pode apontar para aconite ou beladona, enquanto que um início lento de 2 ou mais dias pode indicar gelsemium ou bryonia. 2. Fatores causativos. Por exemplo, exposição ao sol, umidade, tipos de comida, stress emocional, indigestão, etc. 3. Uma das melhores formas de tratar doenças agudas
é a de o médico se deslocar à casa do paciente. Logo que o médico entra no quarto do doente, pode, graças a uma atenta observação, reduzir bastante o leque de remédios possíveis. A janela está aberta ou fechada? Está algum copo de água ou chá sobre a mesa de cabeceira? O doente está completamente deitado ou apenas recostado na almofada? Os cobertores estão puxados até ao pescoço ou o paciente está parcialmente descoberto? Sentiu que o doente ficou contente com a sua presença junto dele ou, pelo contrário, ele se sentiu incomodado com a sua presença? Não esquecer de investigar junto das três melhores fontes de informação, segundo Kent elas são: primeiro, a pessoa que está doente; segundo, a própria observação do médico; terceiro, a enfermeira, os parentes ou familiares ou quem está tomando conta do paciente. Quando se trata de crianças, temos evidentemente que basearmos-nos ainda mais nas nossas observações. Primeiro, temos que descobrir se a criança sente dores. Onde é a dor? Por acaso a criança está dobrando os joelhos até ao abdômen? Existe algo que melhore ou piore os seus sintomas? Se a criança chora ou grita, onde está a criança colocando as suas mãos? Se ela for tocada em algum ponto em especial, ela grita? Em certos casos, um completo diagnóstico alopático pode ser muito conveniente, porque certos sintomas que aparentemente nos parecem insignificantes podem esconder casos mais graves como pneumonias ou outras infecções que necessitem de uma intervenção mais específica e rápida. Isto pode ter especial importância quando não existe uma confiança total e absoluta nos nossos conhecimentos e nos poderes da homeopatia. Nunca devemos esquecer as palavras de Hahnemann quando diz que a função principal do homeopata é curar o doente e salvar vidas. A alopatia apenas causa supressão dos sintomas, à custa de protelar a doença para níveis mais profundos e quase sempre mais graves. Mas também é verdade que enquanto o chicote vai e vem, folgam as costas. E o que será pior, suprimir ou deixar morrer um paciente? Claro que a segunda hipótese é bem pior.